Olá, alunos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Nós estamos num momento aí social que nos obriga a esse distanciamento, mas estamos usando os meios tecnológicos para nos aproximar das nossas atividades acadêmicas que não podem parar, né? E nós não podemos pensar em um prejuízo de 6 meses ou de alongamento desse curso. Antes da gente começar a nossa revisão, a gente vai passar algumas informações. Para cada uma das turmas foi criado um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp ele tem uma finalidade de nos aproximar. É a forma de maneira informal encontrada para que a gente consiga tirar as informações que os alunos têm sobre a disciplina de economia. Eu sei que vocês têm diversos grupos, mas esse grupo serve exclusivamente para as atividades da nossa disciplina. Por ali que serão passadas as informações e a comunicação, tanto de mim com vocês, como de vocês comigo. A FACIC manteve a semana de provas e essas provas serão realizadas na sua casa. Serão disponibilizadas através dos meios oficiais do site AVA e do site FACIC Interativa, no dia em que você tiver a prova. Após fazer a prova, você vai enviar para um e-mail institucional, que cada turma tem o seu e-mail. Peço aí só mais uma atenção para mim, e aí é um pedido de favor especial para que a gente minimize um pouco o trabalho de correção. Para cada uma das salas, eu vou criar um formulário do Google Docs para que você responda a atividade, responda as questões que você respondeu na prova. Eu gostaria que você fizesse esse favor para mim, porque facilita um pouco o processo de correção, eu consigo fazer essa correção de forma automatizada. E desta forma eu consigo retornar para vocês as notas um pouco mais rápido e sem determinados riscos que possam acontecer aí de demora para soltar a nota de algum dos alunos. Nós combinamos também que as notas da matéria de economia elas seriam formadas, ela seria constituída de 2 momentos específicos. Um a formação do caderno e outro a prova. Este combinado continua. Eu não vou poder ver o caderno de vocês, mas posso ver a atividade que foi passada, que vai valer como frequência para vocês durante as 2 semanas na disciplina de economia e também vai valer para que eu consiga pontuar vocês na revisão que vocês fizeram. O objetivo da resenha é o mesmo do caderno, é que vocês revejam os conteúdos que foram estudados. Então, espero que vocês não tenham tido dificuldades. Se tiveram dificuldade para fazer a atividade, me procurem, elas foram prorrogadas. Nós temos até o dia 14 de abril, vocês têm até o dia 14 de abril para me entregarem, então está tranquilo e dá tempo da gente efetuar tudo com calma e tranquilidade. Eu peço para que vocês, se tiverem alguma dificuldade, não fiquem com vergonha de trazer a dúvida para que a gente possa discutir, seja no grupo ou seja individualmente no meu número de WhatsApp que está disponível aí para todo mundo. Vamos lá então? Nós vamos fazer a revisão de economia. O primeiro ponto que a gente precisa trazer, que todos vocês já sabem, a nossa disciplina ela está embasada no livro de Alfred Mill, Tudo que você precisa saber sobre economia. É um livro que traz uma linguagem muito simples e que consegue trazer os conceitos básicos daquilo que você precisa saber de economia. E a gente vai trabalhar sobre isso, né? E o que é economia? Né? É importante a gente definir esse processo do que é economia. Nós temos, de um lado, recursos limitados e, de outro lado, nós temos necessidades ilimitadas. Esses recursos limitados, quando confrontados com necessidades limitadas, nem todas as necessidades conseguem ser supridas e formam a escassez. A economia, portanto, é o estudo da escassez. E quais são as variáveis que formam essa escassez? De um lado temos recursos limitados e de outro necessidades limitadas. Né? Toda vez que vocês escutarem falar sobre fator de produção, logo já
tem que vir na mente de vocês, é um processo condicionado, que isso nós estamos falando de recursos. A economia, para poder desenvolver o seu papel, ela estuda, de um lado, recursos que são limitados e as necessidades das pessoas que são ilimitadas, né? Logo, quando a gente fala de recursos, como toda ciência, a economia como uma ciência, ela tem um linguajar próprio, e esses recursos foram chamados de fatores de produção. E quais são esses fatores de produção? Os economistas tradicionais trouxeram, basicamente, dividiram os fatores de produção em três: terra, trabalho e capital. Só que nós já falamos muito disso em aula. A sociedade, ela é uma sociedade dinâmica, e esse dinamismo da sociedade trouxe um processo de evolução, né? Alguns economistas mais modernos trazem outros fatores de produção, entre eles o empreendedorismo e os fatores tecnológicos, mas os fatores básicos de produção que todos os livros, todas as publicações vocês vão encontrar, que são fatores de produção e que são tratados como fatores de produção, independente do autor que esteja desenvolvendo esse material, é terra, trabalho e capital, né? A economia está dividida em duas grandes áreas, em dois grandes segmentos. Toda vez que eu vou estudar a economia, ou eu vou olhar por um olhar micro, ou eu vou olhar por um olhar macro. Percebam que eu botei uma figurinha aqui, ó, né? O olhar micro é aquela coisa com lupa, ela tem a ver com as atividades das empresas, com a atividade das pessoas. E quando eu falo de macroeconomia, percebam que o nosso gente boa aqui, ó, o nosso bonequinho, ele está com binóculos. E o que é esse binóculo? É porque ele está olhando mais longe. Quando a gente está com lupa, a gente traz para mais perto, né? A gente olha aquilo que está mais perto, que a gente quer ampliar. E a macroeconomia e o binóculo, a gente aproxima da gente aquilo que tem uma visão um pouco mais ampla. E quando eu falo de macroeconomia, eu estou falando de ações que são desenvolvidas por países, por cidades, são visões um pouco mais amplas, né? Inclusive, em sala de aula, eu dei o exemplo de uma fábrica que decide se mudar de um país para outro, né? Ela vai ter implicações, essa mudança microeconômicas. As pessoas vão ficar desempregadas, com isso vão consumir menos, né? Por um outro lado, a decisão dessa empresa também é microeconômica, né? Porque ela está olhando a vantagem que ela vai ter nessa transferência de produção, né? Por um outro lado, ela traz implicações macroeconômicas, que é o desemprego daquele lugar da qual ela está sediada, né? O emprego para onde ela vai, né? Ela vai gerar a situação. Então, o mesmo objeto de estudo pode ter implicações micro ou implicações macro. O que difere esta situação é o objeto do estudo. Eu estou olhando este fenômeno com uma visão micro, estou usando uma lupa para poder identificar isso, ou estou tentando ver um cenário maior, um cenário macro. Se eu estou tentando ver um cenário maior, isso é macroeconomia. Vamos lá. É importante a gente lembrar que toda vez que eu ativo um fator de produção, né, toda vez que o fator de produção é usado, ele gera um custo. Por que gera esse custo? A resposta é muito simples, né? Como o recurso é escasso, quando eu uso para alguma coisa, eu não consigo usar para outra, né? Por exemplo, a figura traz aí para a gente, a remuneração pela terra é o aluguel, a remuneração pelo capital é os juros, a remuneração pelo trabalho é o salário, né? Então, cada vez que eu ativo um fator de produção, ele gera um custo, né? E esse custo ele é importante para a gente entender o porquê que pelas coisas são cobradas, né? Já pensou? Inclusive dei esse exemplo na sala. Eu venho com um determinado produto e ele é escasso. Se eu não boto um preço nele, se eu não dou um valor nele, diversas pessoas vão querer e vai faltar produto, né? Com base nisso,
é preciso que eu remunere esse fator, porque o recurso é escasso. Tá? Um conceito importante que a gente tratou na nossa disciplina é o custo de oportunidade, que é o que eu deixo de ganhar com a minha segunda melhor opção. O recurso é escasso, eu tenho opções. Vejam que o bonequinho tem diversas áreas. Tem diversas áreas que ele pode investir. Né? Diversas áreas que ele está com o dinheirinho na mão aqui, em que ele pode ir. Né? Ele tem que escolher. Né? E ele vai deixar de ganhar alguma coisa com essa escolha. Se ele escolher este caminho, ele não vai conseguir vir por esse. Então ele vai, isso é chamado de custo de oportunidade. Basicamente, as escolhas dentro da economia são muito baseadas no processo de custo de oportunidade. Né? O que eu deixei de ganhar por não ter feito aquela escolha. Isso é um conceito extremamente importante para quem quer discutir economia. Né? Ainda falando de economia, quando a gente está estudando economia, os economistas, apesar de ser muito controverso esses pressupostos da economia, mas há um consenso desses três pressupostos básicos, né? Que são: se nada mais mudar, né? Eu tenho uma atividade aqui, a hora que eu faço uma análise aqui hoje, agora, né? Eu não posso imaginar que alguma coisa vai acontecer lá na frente. Então eu estou fazendo uma análise olhando por uma perspectiva que nada mais vai mudar. Né? É preciso que eu entenda também que as escolhas das pessoas, isso dentro de um olhar econômico, elas agem com racionalidade. Né? E de antemão, nós vamos ver também mais um pressuposto da economia, que as pessoas são egoístas. Né? Cada pessoa, na eminência de se ver prejudicado por alguma situação, ele vai querer para ele. Neste momento que a gente está passando, a gente vê muito isso. Muito se falou na sociedade que deveríamos usar álcool em gel para higienizar as nossas mãos. O que aconteceu com o álcool em gel? Sumiu. Né? Eu gostaria de dar uma pausa aqui, que eu queria ter falado de uma coisa lá quando eu falei de recursos escassos, né? Que mesmo as pessoas com muito poder aquisitivo, mesmo as nações ricas, elas possuem escassez. Né? Não há recurso suficiente para todo mundo. É lógico que um país rico ele vai ter escassez diferente de um país pobre. Uma pessoa rica vai ter uma escassez diferente de uma pessoa pobre, mas existe escassez. Né? Baseado nisso, né, e o coronavírus é uma das situações que nos permite ver muito isso. Estamos com escassez de testes para diagnosticar se a pessoa está ou não está com coronavírus. Isso é uma coisa que não existe como produzir isso de forma rápida. Vai demorar um tempo para que isso se normalize no mercado. Né? E no caso, por exemplo, dos testes, esperamos que esse tempo seja pequeno. Né? Então, esse pressuposto da economia, se nada mais mudar, eu estou fazendo uma análise, se nada mais mudar, eu não tenho como prever que alguma coisa vai acontecer amanhã. Né? As escolhas das pessoas são de formas racionais. Né? E na iminência de faltar, na iminência da situação, as pessoas sempre serão egoístas. Elas vão preferir utilizar esse recurso ao invés de disponibilizar e pensar no próximo. Né? Pegar somente aquilo suficiente. Né? Ela vai se apropriar nessa situação. Basicamente, as decisões das pessoas envolvem esses três conceitos básicos, esses três pressupostos básicos nas suas escolhas. Né? E a economia, ela visa responder três perguntas básicas. E quais são elas? O que produzir? Né? Como produzir? E para quem produzir? É graças a essas três perguntas que se guia o trabalho dos economistas. Né? O que produzir?
Qual será a necessidade das pessoas? Eu tenho pouco recurso. Se eu gastar para uma coisa que não é tão útil, eu vai desperdiçar para outra. Né? Como que eu vou produzir para melhor utilizar esses recursos? E para quem eu vou produzir? Tirando esses conceitos básicos, nós passamos para mais uma etapa da nossa disciplina, que foi ver o início do processo econômico. Né? E ela começa, nessa revisão, eu vou começar falando sobre o mercantilismo, que acontece do século XVII ao século XVIII. E quais são as características desse mercantilismo? Né? Um país rico era considerado aquele que tinha uma exportação maior que a importação. Né? A riqueza dele estava em ouro. Né? E as relações eram de ganha-perde. Por quê? Se para ser rico, se para ser bem-sucedido, se para ter eficiência, eu tenho que exportar mais do que importar, alguém vai importar mais do que exportar e essa outra parte estará perdendo. Né? Adam Smith, então, vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações, né, em que ele cunha, em que ele disciplina o processo do livre comércio. É uma oposição ao mercantilismo. A situação, o pressuposto do mercantilismo de ganha-perde. Né? Ele vem falar que os países devem se especializar na produção, naquilo que ele produz melhor. Né? Ele não deve se preocupar se ele importa ou exporta mais, ele deve produzir aquilo que ele produz melhor. Dessa forma, ele vai trazer eficiência na produção e uma melhor utilização dos recursos. Né? E para que os recursos cheguem a todo mundo que precisa, ele defende que haja uma imposição mínima do Estado, que o Estado não interfira nesse processo de transição das mercadorias ou no processo produtivo. Deixe as pessoas buscarem aquilo que é mais atrativa. Né? E Adam Smith vem falar que este conceito do livre comércio ele gera um processo de ganha-ganha, porque ninguém vai perder. Né? Vamos pensar numa situação, eu preciso de um determinado produto, uma outra pessoa tem esse produto, eu vou lá e compro esse produto. Na verdade, eu estou ganhando porque eu estou recebendo um produto que eu preciso. E a pessoa que vende não está perdendo esse produto, porque ela também está ganhando o dinheiro que eu pago por essa mercadoria que me vem em troca. Esta é a concepção que Adam Smith vem nos trazer. Né? A concepção do livre comércio. Né? Adam Smith, ainda dentro de diversas pessoas, diversos acadêmicos, seguiram Adam Smith. Né? Mas nesse momento nós vamos falar de dois, Adam Smith e David Ricardo. Adam Smith nos traz o processo da vantagem absoluta, que é aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Né? Que os países devem produzir aquilo que eles produzem melhor. Né? De antemão, David Ricardo vem contestar essa situação. Tá? Que os países devem priorizar aquilo em que eles conseguem fabricar, que eles conseguem construir, que eles conseguem produzir no menor custo de oportunidade. Né? Qual é o menor custo de oportunidade? Aí deve estar a escolha para o processo de produção. Para que a gente fale de vantagem absoluta e vantagem comparativa, é importante a gente destacar que quando se discutiu entre a vantagem absoluta e a vantagem comparativa, o que foi comparado foi um único fator de produção, o trabalho. Né? Ele era usado para poder se medir o custo de oportunidade, né? Ou a vantagem absoluta. Né? Inclusive, se vocês vão lembrar, eu fiz um quadro na sala em que eu coloco Brasil e um outro país, que eu não vou lembrar agora qual que é, eu acho que foi a Inglaterra, produzindo tecido e cachaça. Né? Nos dois, o Brasil, quando eu fiz esse quadro na sala, nos dois, o Brasil produzia os dois produtos com uma menor utilização de mão de obra. Todavia, para o outro país, existia, se eu não me engano, na cachaça, um consumo menor de mão de obra, uma diferença menor de mão de obra. Aí está
o custo de oportunidade. Aí está a visão de David Ricardo em contrastar a vantagem absoluta estabelecida por Adam Smith. Né? Nós falamos também de sistemas econômicos. Né? Basicamente, nós temos 3 grandes sistemas econômicos, que são os principais. As economias tradicionais, onde valendo em sala de aula, nós temos as tribos. Né? Os homens saem para caçar, as mulheres cuidam das hortas, e os velhos e as crianças são alimentadas por esse processo de produção. Não se preocupa em guardar reservas. O objetivo é a produção para o consumo naquele momento. Né? Falamos das economias planificadas, em que as decisões elas são centralizadas em um poder de decisão. Né? Inclusive, nesse momento, falei dos faraós. Né? Os faraós trabalhavam em processos de economia planificadas. Eles decidiam o que produzir, como produzir e para quem produzir. Né? E temos as economias de mercado, que a decisão não é central. A decisão ela é tomada de acordo com o ganho que cada uma das pessoas que compõem esse grande sistema vão tomar. E elas tomam essa decisão de acordo com a atratividade, com aquilo que elas ganham por fazer aquilo. Né? Então, eu estou com dinheiro guardado, decido montar um negócio, e aí eu fico entre montar uma padaria ou montar uma adega. Né? Aonde está o meu maior ganho? Possivelmente, como eu sou racional e as decisões são racionais, eu vou escolher aquilo que me traga um melhor retorno financeiro. Né? É lógico que aqui a gente está falando de uma forma muito simplória, tá, gente? Hoje o mundo está um pouco mais complexo, a gente tem algumas outras variáveis para esse sentido. Né? Desculpa lançar um pouquinho, mas aqui não dá para ficar muito tempo parado. Né? O dinheiro no tempo, né, nós falamos dos escambos, os processos da troca, né, que vem na origem da moeda. Né? A moeda, num outro princípio, ela passa a ser tratada a mercadoria como moeda. Né? Falamos do sal, falamos dos metais preciosos, falamos de como que, inclusive, quando surgiu os bancos, né, da situação dos ourípes que guardavam esse ouro, né, essa mercadoria como moeda, até que a gente vai conhecer o dinheiro, né, que é uma moeda representativa. E, num quarto momento, a moeda fiduciária inconversível, que tem como principal característica ela não ter um lastro. Ela é uma promessa de pagamento. Quando eu tenho um dinheiro, vocês vão lembrar que eu tirei uma nota do bolso, em todas as aulas eu fiz isso, né, e perguntei, quem que me garante esta moeda? Né? E a resposta é muito simples. Quando eu tiro R$1 do banco, quem me garante essa moeda é o Banco Central do Brasil. É ele que me promete. E me promete o quê? Trocar por uma outra moeda do valor que está ali na face. Né? Ela é baseada nesse processo de confiança. Né? Esta é a característica da moeda fiduciária inconversível. Né? Falamos também das funções do dinheiro. O dinheiro como meio de troca. Né? É o dinheiro que entra num processo dessa compra, dessa efetivação do comércio. Eu tenho dinheiro e eu vou lá e troco por uma mercadoria. Então, o dinheiro é usado como um meio de troca. A segunda função do dinheiro, reserva de valor. O que é essa reserva de valor? É aquele dinheiro em que a gente guarda, é aquele dinheiro em que a gente reserva para um momento oportuno. Né? E o dinheiro também ele é um padrão de valor. O dinheiro como padrão de valor é ele que nos permite comparar. Né? Como que eu sei se o celular está barato ou está caro? Né? É simples, eu tenho em média na minha cabeça que um celular custa em torno de R$1.000. Se ele está 1.100, ele está caro, se ele está 900, ele está barato. Né? Então, é isto que é falado da função do dinheiro como padrão de valor, estabelecer um valor para comparação, né, daquela mercadoria. Né? Mas ele também tem algumas características, que são a portabilidade. O dinheiro tem que ser portável, ele tem que estar disponível para troca.
ele tem que ter uma certa durabilidade, ele não pode desmanchar por qualquer coisa. Vocês lembram do exemplo do dinheiro no bolso e a máquina de lavar, o dinheiro no bolso e a chuva de moto, né? Ele tem que ter uma certa durabilidade, ele não pode se dissolver muito simples, porque senão ele perde a sua finalidade de garantia pelo pagamento de alguma coisa que foi dada em troca, né? Ele tem que ser divisível, eu tenho que poder comprar uma receber pelo meu trabalho, ou pelo aluguel, ou a renda pela minha aplicação, pelo meu capital, né? E eu tenho que um valor maior, e eu tenho que poder dividir ele em menores valores para que eu consiga ir na padaria comprar um pão de 50 centavos, uma bala de 25, né? Ele tem que ser divisível. Ele tem que ter uma certa estabilidade. Nós ainda vamos falar sobre taxas de juros, né? É lógico que essa estabilidade, ela é uma certa estabilidade. A gente está falando que o dinheiro não pode R$10 hoje, amanhã não valer nada, né? Já não vale quase nada mesmo, né, gente? Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender isso. Ele tem que ter uma certa estabilidade. E ele tem que ser aceito, porque se ele não for aceito, ele também perde a sua finalidade, né? Falamos ainda do custo do dinheiro no tempo, né? O custo do dinheiro no tempo, ele é formado por 5 variáveis, né? Uma das que são consideradas é o custo de oportunidade, né? Eu posso emprestar esse dinheiro, eu posso aplicar esse dinheiro em algum lugar, mas eu não posso ganhar mais dinheiro com uma segunda opção. Gente, aqui a gente não está falando, por exemplo, de risco, tá? A gente não está falando aí que uma aplicação que é mais arriscada, que é mais longa, ela vai demorar mais tempo. Eu estou falando de decisão para aquele momento, né? Então, esse custo de oportunidade é um dos fatores que compõe esse dinheiro no tempo, né? Também sabemos que o dinheiro perde o valor. É lógico que a gente já falou, uma das características é uma determinada estabilidade, mas R$1 hoje não vale o mesmo valor que vale o ano que vem. Então, nós temos aí uma taxa de inflação, uma perda de valor no tempo, né? E isso também é considerada para o custo do dinheiro no tempo, né? Quando eu coloco um dinheiro em alguma aplicação, ou eu vou lá pegar algum dinheiro emprestado, também é computado o risco pelo não pagamento, né? Algumas pessoas não vão pagar, né? E isso também é cobrado, né? Há um risco por esse não pagamento, e isso compõe o custo do dinheiro no tempo, né? O prêmio de liquidez é talvez a atividade, o conceito que o aluno mais tem dificuldade. O que é liquidez? É aquele dinheiro no momento, né? Digamos que eu venda um determinado produto para alguém, e por esse produto eu pego uma promissória para daqui a um ano, né? Se amanhã eu precisar fazer dinheiro, eu consigo vender para alguém? Possivelmente eu vou conseguir, mas eu vou ter que pagar uma taxa de juros. E essa taxa de juros, ela vai variar do risco de não pagamento e uma série de outras coisas envolvidas naquele título, né? E esse prêmio de liquidez também é cobrado, né? Como que eu posso, vamos pegar um financiamento habitacional, né? O prêmio de risco pelo não pagamento é pequeno, né? Porque eu tenho um imóvel em garantia daquele financiamento, né? Nada me garante que esse imóvel vai estar valendo o mesmo valor, mas a prestação que essa pessoa paga, eu consigo transformar ela em dinheiro? Se eu não conseguir transformá-la em dinheiro de uma forma muito rápida, transformar ela líquida, eu preciso cobrar o tempo que eu vou demorar por isso, né? Ou, quando eu boto esse dinheiro para poder coisa, quanto que eu vou pagar para transformar ele em dinheiro para que eu consiga pagar uma outra obrigação que eu tenha, né? E o prêmio de risco de vencimento, que nada mais é, vocês percebam, por exemplo, aqui na taxa de inflação esperada, vamos lá, aqui na olha eu apanhando o mouse, aqui nessa taxa de inflação esperada, né, percebam que há o termo esperado, né, ou seja, eu corro o risco, né, dessa inflação ser maior do que eu esperava, né? Vamos fazer uma análise com o momento atual, né? Se esperava que o Brasil
fosse ter este ano alguma coisa em torno de 4 a 5% de inflação. Só que, com o problema do coronavírus, diversas pessoas correram aos supermercados, aos mercados e compraram. Não sabemos como isso vai ficar. Né? Há um estoque na casa das pessoas. Esse consumo vai aumentar ou não? Não sabemos como essa. Hoje é uma incógnita esse processo do esperado da inflação. Mas empréstimos foram feitos anteriores ao problema do coronavírus. Né? E essa incerteza ela é cobrada no prêmio de risco de vencimento. Né? Qual é a chance de erro que eu tenho nos 4 anteriores? Qual é o risco de variação, esse risco de vencimento que eu tenho com esses 4 itens acima? Né? E para concluir, o último slide, né, basicamente não tem conclusão, né, é isso mesmo. Né? Acabamos aqui a nossa revisão. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa atividade e não fiquem com dúvida. Eu estou aqui para ajudar vocês na atividade acadêmica, mesmo que à distância. E se cuidem.